amigos e irmãos de Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 10, certo? A lição adulto, onde fala sobre o avivamento na vida pessoal. Amém, meus irmãos? O nosso textuário diz o seguinte, certo? O nosso textuário diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículo 3 e 4. A nossa verdade prática diz o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade todos os dias na vida de um crente avivado. Então, meus irmãos, a essência da lição, meus irmãos, nos indica que nós precisamos de um avivamento espiritual, certo? Nós precisamos de um relacionamento mais íntimo com Deus, né? O que a lição e a Bíblia nos quer informar, meus irmãos, que Deus quer ter um bom relacionamento conosco, meus irmãos. Infelizmente, meus irmãos, a humanidade em geral, por conta do pecado, né, se distancia de Deus, meus irmãos, porque nós seres humanos, né, preferimos muitas vezes pecar, né, se distanciar de Deus, alimentar o nosso orgulho, alimentar o nosso ego, certo? Então nós precisamos, meus irmãos, se aproximar de Deus para que possamos viver uma vida avivada, uma vida de alegria, né? Vai vir tempestades, meus irmãos, mas Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a lição muito boa, certo? A lição fala sobre o avivamento, primeiro capítulo, o avivamento na vida do salmista. A leitura bíblica em casa, meus irmãos, a leitura bíblica em casa está lá em Salmo 63, versículo do 1 ao 8. Meus irmãos, nós vemos aqui que mesmo diante das tempestades, certo, que nós vivemos, certo, ou da bonança, certo, nós devemos ser sinceros conosco e com Deus, certo? Lá no Salmo 63, versículo 1, onde está a leitura bíblica em casa, né? Isso nós vemos aqui, certo? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus, ter um coração transparente. Apesar que, meus irmãos, nós não podemos esconder nada de Deus, mas Deus se agrada, já que Deus ele vê tudo, certo? Mas Deus se alegra quando nós confessamos as nossas falhas para Ele, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos desejos, certo? E pedimos orientação ao Pai. Então, meus irmãos, cabe a nós fazermos isso. Então, meus irmãos, o salmista diz: Tu és o meu Deus, certo? E outra coisa, meus irmãos, que é de extrema importância aqui na vida do cristão, é que a presença, certo? A presença do Senhor é a nossa força, certo? É a nossa força. Vou botar aqui, olha. É a nossa fortaleza, certo? Então, meus irmãos, nós precisamos se alegrar, nós precisamos fazer com que a presença do Senhor esteja na nossa vida. Meus irmãos, como nós já estudamos aqui, é de extrema importância o avivamento na vida do cristão, mas o avivamento, meus irmãos, vem de Deus, certo? O avivamento vem de Deus, mas cabe a nós fazermos podemos assim dizer, um terreno, um lugar propício, né, para que haja o avivamento. Como é que eu posso fazer isso? Reconhecendo as minhas falhas, confessando diante de Deus, orando, buscando ser humilde, buscando andar na verdade, praticando a justiça, não se corromper. Então, quando eu observo a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a recorrermos a Deus, glória a Deus, para que possamos ter uma vida em paz com Deus, certo? Meus irmãos, no Salmo 63, versículo 5, nós vemos que o salmista diz que te louvarei, glória a Deus, te louvarei, né? Se nós lemos um livro de Salmos, meus irmãos, que é um livro de poesias, de cânticos, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que meditar é de extrema importância, a meditação na palavra de Deus, certo? A meditação na palavra de Deus. Meditar na palavra do Senhor, na Bíblia, certo? É uma garantia, certo? É uma garantia de auxílio, certo? Deus vai nos auxiliar naquilo que nós precisamos, certo? De júbilo, certo? Deus vai trazer alegria ao coração daquele e daquela que busca a sua face. E segurança, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que a palavra de Deus diz que, meus irmãos, que a segurança, né, a presença de Deus traz auxílio, traz júbilo e traz segurança. Versículo 6 ao versículo 8 do Salmo 63. Nós vemos aqui, depois vocês leiam aí, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, porque tu tens sido meu auxílio jubiloso,
cantarei, refugiado às sombras das tuas asas. A minha alma segue de perto, a tua destra me sustenta. Glória a Deus. Meus irmãos, em rápidas palavras, né? O segundo capítulo aqui, meus irmãos, fala sobre o avivamento no crente, certo? Nós estudamos o avivamento na igreja, o avivamento no Brasil, o avivamento no mundo e o avivamento no crente, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que é necessário ter oração, né? Estudo da palavra, certo? Quando eu oro, certo? Quando eu estudo, certo? Para entender o que Deus quer na minha vida, certo? E observar as leis divinas, certo? E principalmente, meus irmãos, viver, que também pode ser como praticar. Então, meus irmãos, é de extrema importância nós orarmos, nós estudarmos para entender, para observar e para viver, que é o praticar. Amém, meus irmãos? Precisamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos, certo? É difícil, né? Não é fácil, né? Vou repetir, porque a humanidade está é mais fácil pecar, porque nós estamos... porque nós, né? A própria Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado a muitos, e nós só conseguimos enxergar a verdade, meus irmãos, quando Deus ele abre os nossos olhos, certo? Então, meus irmãos, é por isso que é interessante nós recorrermos a Deus. Por exemplo, aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi orava 3 vezes ao dia, Salmo 55, versículo 17. Vamos ler aqui, meus irmãos. Salmo 55, certo? Versículo 17. Glória a Deus. 55, 17, que diz o seguinte. 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus. Isso era, meus irmãos, Davi falando, né? Davi orava 3 vezes ao dia e Deus deu muita vitória a Davi. Nós vemos aqui, meus irmãos, outro exemplo, Daniel, certo? Também orava 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, meus irmãos, nós vemos aqui que ele se tornou ministro ali da Babilônia. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele se tornou... Ele foi um homem muito influente, meus irmãos, mas ele recorria a Deus porque ele conhecia as suas limitações. Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte. 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa a orar, via no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, meus irmãos, Daniel, certo? Olha aqui, Davi se tornou rei, Daniel se tornou primeiro-ministro ali, orava 3 vezes ao dia, tanto Davi como Daniel, meus irmãos. E Jesus, meus irmãos, que é o exemplo máximo do amor, que é o exemplo máximo da santidade, que é o exemplo máximo de toda a verdade, de toda a justiça, meus irmãos. Ele é filho de Deus, meus irmãos. Deus enviou o seu filho, mesmo assim, meus irmãos, Cristo, glória a Deus, ele tinha o hábito de falar com o Pai todos os dias. Que nós possamos, meus irmãos, também criar esse hábito. Nós falamos com os amigos, com os vizinhos, com o irmão na igreja. Então também precisamos criar esse hábito aqui, glória a Deus, de recorrermos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Mateus capítulo 26, certo? Versículo 36, diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, aceitai-vos aqui que eu vou além orar. Então vai você ler até o 44, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que era um hábito de Jesus orar, certo? Orar. Nós vemos aqui, meus irmãos, que dias maus virão, meus irmãos, na vida de qualquer um, mas devemos recorrer a Deus. Então, meus irmãos, a oração traz fortalecimento. Efésios capítulo, certo? Efésios capítulo 6, certo? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte, olha. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância de recorrermos a Deus. Então, dias maus virão, meus irmãos, mas que nós possamos se apegar na oração, no estudo, para entender, observar e viver, que é praticar a palavra de Deus. Certo, meus irmãos? O que é a palavra de Deus, meus irmãos? Ela causa um avivamento na vida do crente. Primeiro, meus irmãos, ela evita o pecado. Salmo 119, versículo 11. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus previne, né? Quando nós recorremos a Deus, nós somos falhos, nós iremos falhar,
mas a palavra de Deus previne o pecado, meus irmãos. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Olha aqui, nos consola, Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Glória a Deus. Olha aqui, nos orienta. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? No Salmo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta, certo? Meus irmãos, para finalizar, o capítulo 3 fala sobre a vida do avivado. A vida, né, do crente avivado, como diz aqui na lição, né? A vida pessoal e familiar do crente avivado. Como deve ser a vida de um crente, de um cristão avivado em casa, na faculdade, no trabalho, na escola. Primeiro, meus irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus nos ajuda a desenvolver o quê? Integridade. Mateus 5,37. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina e nos desenvolve, meus irmãos, como ser humano melhor. Certo? Mateus capítulo 5, versículo 37, ali no Sermão do Monte, diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então nós vemos aqui, meus irmãos, 5,37. Então a palavra de Deus nos ajuda a desenvolver integridade, prudência, certo? Lá, Provérbios 25:11, nós podemos ver aqui, meus irmãos, Provérbios, certo? Provérbios 25:11, nós vemos aqui, glória a Deus. Provérbios 25:11 diz o seguinte, olha: como maçãs de ouro em salvo de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, devemos cuidar da nossa saúde física e emocional. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, certo? Uma vida conjugal saudável, certo? Amor e submissão, Efésios capítulo 5, versículo 22, 25, depois 25 ao 27, certo? Isso é o versículo 25 ao 27. Carinho e afeto, certo? Provérbios 31, 29, certo? Boa comunicação, certo? Tiago capítulo 1, versículo 9. Traz alegria, certo? Esdras capítulo 3, versículo do 11 ao 13, certo? Traz alegria, Esdras capítulo 3, versículo do 11 ao 13. Traz fortalecimento, Neemias capítulo 8, versículo 10. E traz santidade, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, cuidado com os filhos. Filipenses capítulo 1, versículo do 1 ao 2, certo? Culto doméstico, Salmo 78, versículo do 1 ao 9. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é necessário fazermos isso aqui. Vamos ler aqui Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, certo? Tiago capítulo 1. Livro de Tiago capítulo 1, certo? Versículo 19. Diz assim, olha: sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, certo? Então isso tem a ver com uma boa comunicação, certo? Meus irmãos, então nós vemos aqui, cuidado com os filhos. Filipenses, certo? Filipenses capítulo 2, certo? Versículo 1 e 2, diz assim, olha: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 2, cuidados com os filhos aqui, meus irmãos, como diz aqui, certo? Então, meus irmãos, nós temos que se apegar aqui na palavra de Deus, certo? Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina de uma forma gloriosa, que nós possamos, meus irmãos, se agarrar no Senhor. Vamos, para finalizar, meus irmãos, vamos ler aqui no Salmo 78. Salmo 78, certo? Salmo 78, versículo 1. 78, versículo 1 ao versículo 9. Mas vamos ler aqui. Diz assim, olha: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos à palavra da minha boca. Certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, versículo 8. Versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho entre Jacó
e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer a seus filhos, certo? Para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e contassem seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Então, aqui fala sobre do culto doméstico, do culto em casa, meus irmãos, para que possamos ensinar as gerações vindouras quem Deus é e o que Deus, qual é a vontade de Deus para a humanidade. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, certo? É uma palavra muito boa, meus irmãos, mas o avivamento, certo? O avivamento ele acontece tanto nós vimos aqui, meus irmãos, Moisés, quando Moisés viu a sarça ardente, meus irmãos, o avivamento que aquele homem passou, certo? Quando Miriam foi curada da lepra, meus irmãos, por um milagre divino, certo, meus irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, se nós lermos a Bíblia, nós vemos aqui avivamento, meus irmãos, na vida de homens e mulheres que mudaram para toda a vida. Então, meus irmãos, que nós possamos se alegrar na presença de Deus, que nós possamos se alegrar, meus irmãos, porque Deus ama a igreja, glória a Deus, Deus ama o seu povo, meus irmãos, mas nós também temos a nossa responsabilidade, meus irmãos, de fazermos a nossa parte. Amém, meus irmãos? Que nós possamos fazer a nossa parte e Deus vai nos abençoar com a sua infinita graça. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor e até a próxima lição. É uma lição rápida, básica, meus irmãos. Essa semana foi corrido, mas apenas para nós entendermos um pouco do que a lição quer expressar, certo? Que nós devemos sempre ter uma intimidade maior com o Pai. Glória a Deus e evitar o pecado. Paz do Senhor e até a próxima lição.